Olá pessoal, canal Matemática Já, professor Gilberto novamente falando com todos. Nós vamos prosseguir na nossa playlist de Física aplicada para o ensino médio. Dentro do estudo de eletricidade, nós estamos vendo a eletrodinâmica. E dentro da eletrodinâmica, um assunto muito estudado está relacionado aos resistores. Então, nessa sequência agora, nós vamos falar da associação de resistores. A gente aproveita na resolução dos exercícios tudo que nós já conhecemos, inclusive sobre fórmulas relacionadas a resistores. Vamos ver a definição para associação de resistores. Em um circuito elétrico, muitas vezes há necessidade de uma resistência maior do que a fornecida por um único resistor. Já em outros casos, um único resistor não suporta a intensidade da corrente elétrica. Nesses casos, então, é feita a associação de resistores entre si. O primeiro tipo de associação que nós vamos estudar é a associação em série. A definição é essa. Nós teremos uma associação em série quando em um circuito elétrico os resistores ficam um em seguida ao outro. Desse modo, a corrente elétrica tem um único trajeto. Daqui a pouco vamos ver uma representação. Essas informações são importantes. Característica da associação em série. É importante para resolver os exercícios esse entendimento. Na letra A intensidade da corrente elétrica, a gente indica por o I minúsculo, é a mesma em todos os resistores. Na letra B, a tensão total, indicada por esse U maiúsculo, que estou deixando entre parênteses, ela é igual à soma das tensões em cada resistor. E na letra C, a resistência total, estou indicando pelo R maiúsculo, é igual à soma das resistências de cada resistor. Aqui eu tenho um esquema que representa a associação em série. Associação de resistores em série. Observe o seguinte, ó, eu estou indo de um ponto A a um ponto D. E aqui eu tenho as extremidades dos terminais. Esses terminais devem estar conectados a uma fonte, que a gente chama de tensão ou DDP. Mas você observa que eu tenho essas divisões aqui, porque eu tenho 3 resistores. Então, esse resistor 1 tem uma resistência e também tem uma tensão. Esse resistor 2, ele tem uma resistência e também tem uma tensão. Esse resistor 3 tem, evidentemente, uma resistência e tem também uma tensão. Então, eu estou indo aqui, ó, saindo da esquerda para a direita. Então, você vê o I aqui, ó, e aqui a setinha indicando. Está indo da esquerda para a direita. É o sentido da corrente. Observe que os resistores estão um seguido do outro, como na definição. É por isso que a intensidade da corrente ela é constante. Não há variação por esse motivo. Porque os resistores estão um seguido do outro. Estão em linha. Então você observa que eu posso representar aqui, ó, uma resultante para a tensão e uma resultante para a resistência. Então fica assim, eu vou direto de A a D, fica uma única resistência. Aqui continuo mostrando que a corrente vai da esquerda para a direita, a intensidade fica indicada aqui. Então a corrente está indo da esquerda para a direita. Então nós podemos indicar assim, ó, a tensão, olhando agora para essa figura, e isso aqui está correspondendo aqui, ó. A tensão final, ou DDP final, ou resultante, é a soma dessas tensões. Nesse caso aqui eu tenho 3, poderia ter mais. É a tensão 1, representa a tensão que ocorre no resistor 1, mais a tensão 2, que ocorre em relação ao resistor 2, a tensão 3, que ocorre em relação ao resistor 3. Sabemos que o U representa DDP. Diferença de potencial elétrico, e também podemos chamar de tensão. Agora, aqui com relação às resistências, está indicando essa soma. Resistência total, ou resistência resultante dessa associação em série,
vai ser a resistência encontrada no resistor 1, mais a resistência encontrada no resistor 2, mais a resistência encontrada no resistor 3. Então, essas informações são importantes para resolver os exercícios. Voltando a dizer, por que a intensidade da corrente elétrica é constante? Porque os resistores ficam em sequência, um seguido do outro. Por esse motivo, não há variação na intensidade da corrente elétrica. Para esse vídeo inicial dessa série, vamos resolver um exercício muito simples. Calcule a resistência equivalente da associação abaixo. Observe que nós temos uma associação em série. Aqui tem um resistor, que eu posso chamar de 1. Aqui tem outro resistor, que eu posso chamar de 2. E aqui eu tenho outro resistor, que eu vou chamar de 3. Então, eu quero saber a resistência equivalente. Aquilo que eu mostrei agora há pouco. A resistência equivalente vai ser a resistência do resistor 1, mais a resistência do resistor 2, mais a resistência do resistor 3, porque eu tenho só 3. Então é só somar. A gente tem 5, depois a gente tem 8, depois a gente tem o 13. Então nós vamos ter 13 com mais 8 é 21, e 21 com 5, 26. E a resistência, a gente sabe que a unidade é ohm, indicada por essa letra grega, chamada ômega maiúscula. Aí está o resultado, então. Calcule a resistência equivalente da associação abaixo. A gente viu que é uma associação de resistores em série, e a gente lembrou dessa propriedade, que a resistência equivalente, ou resistência total, vai ser a soma das resistências que a gente encontra em cada resistor. Então a gente fez o passo a passo e mostrou que dá 26 ohm. Nos próximos vídeos voltaremos com exercícios que naturalmente vai exigir um pouquinho mais dos nossos conhecimentos. Até o próximo vídeo. Sucesso para você! Tchau!